Sou frequentemente enganado quando vou comprar fruta nos hipermercados, porque dou muita importância à aparência. E na altura de comer a fruta, na maioria das vezes, quando vou comer, então a fruta não tem sabor algum. Por outro lado, recordo-me sempre de quando vivíamos em Tondela, nós recebemos uma vez da parte do irmão Sérgio, vários quilos de maçãs e tinha um aspecto muito duvidoso. Ele deu-me mesmo vários quilos. Eu trabalhava na altura numa imobiliária e pensei, vou dar aqui algumas maçãs aos meus colegas, eles vão pensar que sou simpático, mas na verdade estou a dar porque a fruta não tem grande aspecto. Mas deixei a fruta no carro. E no final do dia, quando eu volto para o carro, percebo o aroma que o carro tinha, o cheiro que o carro tinha. E quando nós comemos as maçãs, lá em casa, nós percebemos que aquilo era um puro néctar dos deuses. Fantástico. Aquelas maçãs eram mesmo fantásticas. E fiquei a pensar, ainda bem que eu não dei nada a ninguém, e guardei e comemos lá em casa. Infelizmente, ainda não aprendi, pois continuo a escolher a fruta pela aparência em vez da essência. E felizmente muitas vezes vou com a minha esposa e ela chama-me a atenção porque ela já sabe escolher a fruta. Penso também como será na nossa vida espiritual. Será que nos preocupamos mais com a aparência ou com a essência? Será que somos uma coisa na igreja e depois na vida real nós somos diferentes? Talvez nas horas de aperto ou até quando nos pisam os calos nós percebemos que tipo de fruto nós damos, ou até se não damos fruto nenhum. O título da mensagem de hoje é Folhas ou Fruto. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14, depois 20 a 26. Marcos 11, 12 a 14, depois 20 a 26. Então o texto que iremos analisar hoje encontra-se na parte final do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Ele aproveita esses momentos para expressar o que espera dos seus seguidores e, consequentemente, também o que espera da sua igreja. Uma nota prévia antes de abordar o texto. Para simplificar, vou tratar o figo da maneira como ele era tratado na época. Ou seja, eu vou considerar o figo como um fruto, mesmo sabendo que hoje já não é considerado um fruto, mas uma flor invertida. Estou certo? É isso. Versículo 12 e 13. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, do versículo 1 até ao versículo 12 deste capítulo 11, podemos ver que Jesus foi a Jerusalém, onde foi recebido com pompa e circunstância, a ponto das pessoas colocarem as suas vestes no caminho para que Jesus passasse. À noite, Jesus sentiu a necessidade de descansar e pegou nos seus discípulos e foram até Betânia, a cidade de Marta, Maria e Lázaro, João 11:1, situada mais ou menos a 3 quilómetros de Jerusalém. No dia seguinte, então, quando voltaram novamente para Jerusalém, Jesus sentiu fome, revelando assim uma característica da sua humanidade. Ao longo do caminho de volta para Jerusalém havia muitas figueiras. Para compreendermos melhor então o texto, é necessário saber que nesta altura, final de março, início de abril, não era a época das colheitas dos figos que iria ocorrer sensivelmente entre maio e junho. No entanto, algumas árvores já tinham pequenos figos nesse período. Deixem-me e permitam-me utilizar este termo figos apenas para simplificar o entendimento, mesmo sabendo que o termo que eles usavam era o outro, e estes não cresciam mais. Os figos ou eram consumidos nesse estado ou então caíam na estrada estragados porque não cresciam. As pessoas, especialmente as mais pobres, sabiam que esse fruto das árvores existia quando havia folhas nas árvores. Então as folhas anunciavam esses pequenos figos. A árvore anunciava, através das suas folhas, o que não tinha, o fruto. Uma árvore, então, que nós vemos aqui, que fazia publicidade enganosa. Então Jesus chega ao pé de uma árvore, vê que ela tem folhas, mas que não tem fruto. Então é uma árvore que fazia publicidade enganosa. É algo que nos deve fazer pensar. Será que existe alguma semelhança entre esta figueira e a nossa vida espiritual?
Será que afirmamos ser cristãos, mas quem observa a nossa vida percebe que afinal são só folhas, não havendo fruto espiritual na nossa vida? Por outro lado, como é que nós sabemos se estamos a produzir folhas ou fruto na nossa vida? Como perceber se não proclamamos uma coisa e na verdade nós somos outra? Vamos entender o que Jesus fez com a figueira. Versículo 14. Então disse-lhe Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviam isto. Então Jesus condena à morte aquela palavra somente através das suas palavras. A partir daquele dia não haveria mais fruto e nem haveria mais promessas em falso da parte daquela árvore. Será que Jesus estava a querer ensinar alguma lição através da figueira ou apenas estava chateado porque não pôde alimentar-se quando estava com fome? Qual é a lição que Jesus está a tentar nos ensinar? Do versículo 15 até ao versículo 19, nós podemos ver Jesus a dirigir-se ao templo. E ao chegar lá percebeu que o templo, na altura era o símbolo da presença de Deus, estava a ser utilizado para tudo e mais alguma coisa, menos para aquilo que tinha sido criado. O templo prometia intimidade com Deus, mas na verdade não passava de um local de comércio. Estava cheio de atividades, mas não existia adoração real e nem reverência verdadeira. As pessoas, em vez de procurarem estar com Deus, usavam o templo para ganharem dinheiro ou verem as suas necessidades a serem satisfeitas. No templo havia atividade religiosa, mas não havia espiritualidade na vida das pessoas. Inclusive, quem vivia em adoração sincera era visto de lado da parte dos vendedores. Jesus, ao ver o que viu, expulsou todos os vendedores do templo, como também expulsou as pessoas que estavam lá para comprar coisas. Virou o templo do avesso para purificá-lo. Há muitos momentos nas nossas vidas e na vida das nossas igrejas que acontece o mesmo. Deus vira-nos completamente do avesso para vivermos cada vez mais à sua imagem. Como diz o pastor Emílio Garófalo Neto, quando Deus nos faz sangrar, nunca é um ataque contra nós. É sempre um resgate. Eu não sei se estás neste momento a sangrar por algum motivo na tua vida. Eu não sei se estás num momento em que a escuridão na tua vida parece não passar. Eu não sei se achas que todos estão contra ti, inclusive o próprio Deus. Contudo, quero dizer-te o seguinte: estes momentos em que Deus vira a nossa vida do avesso nunca são um ataque. São sempre um resgate. Possivelmente um resgate da nossa idolatria. Um resgate do nosso ego para nos fazer humilhar e aprender a confiar mais em Deus. Deus é bom e não importa o que aconteça. Agora, haverá alguma coisa em comum entre a figueira e o templo? Versículo 20 a 21. E passando eles pela manhã, terça, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Então, quando passaram no dia seguinte pelo mesmo local, os discípulos repararam que a figueira que tinha antes muitas folhas estava afinal seca desde a raiz. Em poucas horas, os discípulos perceberam o poder das palavras do Senhor Jesus. A figueira já não enganava mais nenhuma pessoa que lá passasse. Agora já não havia mais folhas porque estava completamente seca. Jesus cumpriu o que prometeu quando disse que a árvore não ia dar mais fruto. Além disso, Jesus também predisse o que antes tinha referido em Mateus 3,10 e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Este é um alerta para a nossa vida. Jesus não se deixa enganar pelas nossas folhas. Jesus não se deixa enganar pelas nossas aparências religiosas, porque Deus olha para o nosso coração. 1 de Samuel 16:7, porém o Senhor Deus disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Reparem agora, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então Jesus deu uma amostra perante a figueira daquilo que ele fará com quem promete fruto, mas não produz fruto nenhum na sua vida. Não vale a pena pensar nas aparências, porque Jesus
um dia irá dizer-nos quem nós somos e perante o fruto ou a sua ausência levar-nos-á até si ou lançar-nos-á até o inferno. Jesus seca a figueira, purifica o tempo para mostrarmos que nós devemos mostrar fruto na nossa vida, pois nem a figueira dava fruto e nem as pessoas que estavam no templo estavam a produzir alguma coisa a nível espiritual. Agora, que frutos? Que frutos é que Jesus deseja que nós mostremos? Em primeiro lugar, fé em Deus. Versículo 22 a 23. Ao que Jesus lhes disse, respondeu-lhes, tendo fé. O tempo original no grego indica permanência. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, possivelmente o Monte das Oliveiras, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus desafia os seus apóstolos a terem fé. Fé em quem? Em Deus. E a fé é essa que, segundo Efésios 2:8, diz, a fé é um dom do próprio Deus. Uma dádiva do próprio Deus. É precisamente então por termos esta fé em Deus que nós iremos produzir fruto. Jesus criticou os judeus por não terem fé. Mateus 21:43. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação, igreja, que dê os seus frutos. Então, Jesus, ao dizer-nos que devemos ter fé em Deus, vai contra uma ideia que nos é vendida na nossa cultura. Precisas ter fé em ti mesmo. Eu não preciso ter fé em mim mesmo, eu preciso ter fé em Deus. Eu preciso até retirar toda a fé em mim mesmo para colocar e depositar toda a fé em Deus. Qual a importância de nós termos fé em Deus? Primeiro precisamos saber que nós não nos conseguiríamos justificar, salvar diante de Deus por nós mesmos. Inclusive, nós podemos ver que Abraão, o patriarca, foi justificado pela fé, daí ser chamado o pai da fé. Foi também pela fé que Davi teve em Deus que fez com que derrotasse Golias. 1 Samuel 17:45. Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem desafiaste. Este era sempre o versículo que o meu pai dizia-me a mim e à minha irmã antes dos exames na escola. Façam esta oração. Digam estas palavras. Então, foi pela fé que Davi teve em Deus que derrotou o gigante Golias. Foi também a fé em Deus que protegeu Daniel na cova dos leões. Como também foi por ter defendido a fé que Estevão não se importou de ser apedrejado pelos judeus. É uma fé, então, que nos salva de várias situações na vida, mas também uma fé que nos faz dispor a morrer por amor a Jesus. Agora, será que se tivermos fé podemos conseguir coisas maravilhosas na nossa vida? Será que se tivermos fé podemos fazer com que os montes se lancem ao mar? Por haver tantos exageros neste ponto é que muitos caem no extremo da ausência de fé, o que também está errado. O que Jesus quis dizer com estas palavras? Jesus utilizou uma expressão conhecida na altura, na literatura judaica, que era uma expressão que dizia os levantadores de montanhas. E era utilizada para os grandes rabinos e líderes espirituais, os quais eram capazes de conseguir resolver problemas difíceis e aparentemente impossíveis. Então Jesus desafia-nos a termos fé em Deus, acreditando que Ele tem poder para fazer tudo aquilo que Ele quiser nas nossas vidas, até porque Ele está presente e age em nós. Ter fé em Deus é termos então a mesma atitude que os amigos de Daniel, quando corriam o risco diante do rei Nabucodonosor. Daniel 3, 17 a 18. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não o fizer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então a fé não é acreditar que vai ficar tudo bem na nossa perspectiva humana. Ter fé é acreditar que Deus tem poder para livrar-nos dos problemas ou dar-nos força diante dos problemas, caso Ele deseje que nós permaneçamos com o espinho na carne. Caso contrário, nós vamos ser vendedores da fé. Só precisas ter fé
para te livrares do problema. E às vezes as pessoas têm fé. Quando falam de fé, falamos de Daniel, falamos de José, falamos de todos os outros, mas raramente falamos de fé na perspectiva de Estevão, que teve tanta fé como os outros e foi morto. Morreu apedrejado. Então não tenhamos dúvidas. A falta de fé é uma afirmação da ausência de Deus nas nossas vidas. Quando nós não manifestamos fé, nós estamos a afirmar que Deus não está presente nas nossas vidas, então eu tenho que ter fé em mim mesmo. Para ser ainda mais profundo, se Deus não se envolvesse com a criação, a fé, como também as orações, não seriam necessárias. Por isso Jesus fala imediatamente a seguir sobre a oração, como da necessidade da sua existência na nossa vida, como quem diz, uma vida de fé é vista por uma vida de oração. Vamos ver o segundo fruto, oração, versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, assim será convosco. Ao interpretarmos este versículo sem o devido contexto, parece que se tivermos fé, se nós orarmos, crendo que irá acontecer, então podemos ter a certeza de que tudo o que nós pedirmos irá acontecer. E se não acontecer, o problema não está em Deus, mas o problema está em ti que não tiveste fé. Ou em ti que não oraste o suficiente? Será que Deus está-nos mesmo a passar um cheque em branco à sua igreja? Será que temos um cheque em branco? Jesus diz-nos então que a oração tem limites, porque a oração do cristão deve estar de acordo com a vontade de Deus, acreditando ao mesmo tempo que para Deus tudo é possível. Como a Bíblia interpreta a própria Bíblia, o próprio Jesus diz como devemos orar. Mateus 6,10. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando oramos, ainda que possamos expressar ao Senhor os nossos desejos, nós devemos orar com fé para que Deus faça a sua boa vontade. E depois devemos receber com fé o que Deus nos quis dar ou até retirar da nossa vida. Às vezes precisamos ter fé na resposta que Deus nos dá. Sim, precisamos. Principalmente quando é diferente daquela que nós esperamos. Como está a nossa vida de oração? Eu nunca ouvi um servo de Deus a dizer que a sua vida de oração está bem. Há sempre mais. Uma vez ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes, creio que já contei aqui, que lhe perguntaram várias vezes quantas horas por dia ele orava. Ele tinha vergonha de dizer e perguntaram novamente, diga, por favor, e depois de tanta insistência ele disse, eu só oro 4 horas por dia. E eu fiquei envergonhado naquele momento. Então, como está a nossa vida de oração? Será que se resume a oração antes das refeições? Temos orado então para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja? Eu acredito que há muitas coisas que nós não recebemos porque nós não pedimos a Deus. Ou então, segundo Tiago, capítulo 4, versículo 3, nós pedimos mal porque pedimos para os nossos próprios prazeres, os nossos próprios deleites. Só ora quem tem a noção de que Deus se envolve na criação. Por isso nós somos teístas. Infelizmente, o deísmo, que diz que Deus criou todas as coisas e agora está ausente, está cada vez mais presente de uma forma consciente ao acreditarem nesta heresia, ou inconscientemente, em termos do deísmo praticante, quando nós não oramos. Quando nós não oramos, nós estamos a dizer que Deus está ausente. Eu ainda quero acreditar que um dia, quando formos convocados a orar, nós vamos responder mais rapidamente do que quando for um convite para passear ou para comermos juntos. A oração é fundamental na vida da igreja. Fé, amor, em terceiro lugar, perdão. Vamos ver isso, versículo 25 a 26. Quando estiverdes a orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Versículo 26. E antes de ler o versículo 26, uma pequena nota. Preciso dizer que este versículo não está nos manuscritos mais antigos. Por isso, em algumas Bíblias têm entre chavetas. Possivelmente foi uma inserção dos copistas e colocaram o mesmo texto em Mateus 6,15. Digo apenas isto para que a minha consciência fique tranquila e para saberem o que significa essas chavetas. Versículo 26. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, um dos frutos que Deus quer ver na nossa vida é o perdão. Aliás, orarmos sem perdoarmos é algo que biblicamente não faz muito sentido.
Eu tenho uma vida de oração, mas já perdoaste? Não, eu não perdoei, nem posso vê-la à minha frente. Mas eu oro muito. Biblicamente isso não faz sentido. Se ao orardes, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoa para que sejam perdoados também. Então, qual a razão de nós perdoarmos alguém que nos fez mal? Devemos perdoar porque Deus também nos perdoa. E não nos perdoou de uma forma qualquer. O ser humano falhou. Em vez de procurar satisfação em Deus, procurou satisfação em si próprio ou em outras coisas. Quis viver como se Deus não existisse. E devido a isso, então, todos nós nascemos pecadores, o que nos faz automaticamente devedores para com Deus. E o que é que Deus fez? Teve a iniciativa de oferecer o perdão. Como? Enviando o seu Filho Jesus para viver uma vida perfeita no nosso lugar. E por ser perfeita, fez com que Jesus fosse até à cruz para levar sobre si o castigo no nosso lugar e de todos aqueles, então, que reconhecerem que são pecadores. Mas Deus somou, eu gosto sempre de dar esta perspectiva, Deus somou todas as nossas dívidas, todas, emitiu a fatura, pagou o preço, como? Com a vida do seu próprio Filho, dizendo, está pago, está consumado. E pregou então o recibo na cruz, está pago, está consumado. E tantas vezes que o nosso pecado, mesmo depois de termos pedido perdão ao Senhor, ainda consome a nossa vida. Ele está pago, está perdoado. Jesus levou os pecados e deu a salvação a todos aqueles que estão desesperados por essa salvação e que sabem que não se conseguem salvar sozinhos. Então não fiques desesperado por alguma coisa que tu fizeste no passado. Os cristãos, quando são perdoados por Deus, não têm telhados de vidro. Podem falar do que quiserem da minha vida. Sim, eu sou um miserável pecador, mas eu sou um pecador redimido. Eu sou um pecador salvo. Não tenho vergonha do meu passado, porque ele já foi pago, já foi consumado por Jesus na cruz. Agora, quantas vezes não queremos que os outros paguem pelas suas falhas para connosco? O perdão não é, sobretudo, sentires bem, ainda que isso possa ser uma consequência. O perdão deve ser dado porque tu foste perdoado. Afinal, é isso que a cruz revela. O quanto nós fomos perdoados e o quanto nós devemos perdoar. Deus capacitou-nos a aguentar a dor de perdoar por causa da dor que Jesus passou no nosso lugar. Indo mais a fundo, a Bíblia não brinca quanto ao perdão. Jesus diz-nos que devemos perdoar até mesmo as pessoas que não se arrependerem. Como? Reparem, versículo 25. E quando estiveres a orar, se tendes alguma coisa contra alguém, reparem, não diz aqui, caso te peçam perdão. Não. Se tens alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Por isso, não vivas à espera que alguém te peça perdão. Poderão então pensar, Jonatas, o que é que significa perdoar? Temos que ir à Bíblia. Vamos ver. É não ter pensamentos de vingança sobre a pessoa. Romanos 12, 9 e 10, que o vosso amor seja sincero, detestem o mal e pratiquem o bem, amem-se como irmãos e ponham os outros sempre em primeiro lugar. Então, não ter pensamentos de vingança sobre ninguém. É não reagir ao mal com o mal. 1 Tessalonicenses 5,15, prestem atenção, que ninguém paga aos outros mal por mal, mas procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Então, não vamos pagar ao mal com o mal. Esta é das coisas que eu mais digo aos nossos. Porque o humano fez. Não se paga o mal com o mal, mas respondemos ao mal com o bem. Também não nos devemos alegrar com o mal que possa acontecer. Provérbios 24, 17. Quando cair o teu amigo, não te alegres e não se alegre o teu coração quando ele tropeçar. Eu não lhe fiz mal nenhum. Mas ele deu-se mal na vida. Que tão bom. Mas não fui eu. A coisa correu-lhe mal, mas não fui eu. Mas eu alegro-me. Isso não é perdoar. Em último lugar, estar sempre disponível para a reconciliação, caso o outro se arrependa. Romanos 12, 18. Se possível, quanto depender de nós, tendo paz com todos os homens. Perdoar não significa, então, que sejamos amigos íntimos. Perdoar significa que não teremos pensamentos de vingança, não vamos reagir ao mal com o mal, não nos vamos alegrar com o mal que possa acontecer e estarmos disponíveis para a reconciliação. Poderíamos então ainda pensar, perdoar custa muito. A minha dignidade foi afetada, Jonatas. Houve um custo muito grande na minha reputação devido ao que o Daniel me fez. Eu não posso perdoar até ele perceber na pele
o que Ele me fez. Quando estes pensamentos existem na nossa vida, nós devemos combatê-los com o quê? Com o Evangelho. Não houve um custo para Jesus? Não houve um dano na sua reputação quando foi até à cruz? Perdoar tem sempre um custo. Há sempre dor para quem perdoa. Mas Deus é glorificado na nossa dor, na dor de perdoarmos os outros, como também é glorificado quando nós nos perdoamos a nós mesmos. E esta dor nunca será mais alta do que aquela dor que Jesus passou por nós naquela cruz. E não é fácil perdoar. Como diz C.S. Lewis, alguém só pode dizer que é fácil perdoar até ter alguma coisa para perdoar, porque perdoar não é fácil. No entanto, nós não podemos cantar aos 7 ventos que fomos perdoados e depois vivemos com espírito de rancor. Há perdoados que são cruéis na dádiva do seu perdão. Perdoar não significa que não tenhamos mais dores. Significa sim que não vai ser mais essa dor que vai definir a nossa trajetória de vida. Agora, será que podemos deixar de ser salvos se deixarmos algum momento de perdoar? À luz deste texto, não. Caso assim fosse, as nossas obras seriam um fator da nossa salvação. O que Jesus está aqui a pretender dizer-nos é que a evidência de um coração perdoado por Deus é que Ele está disponível para perdoar. Respondendo à pergunta do Rafael na Escola Bíblica Dominical. Como saber se de facto nós somos salvos? Um salvo sabe que é salvo quando está disponível para perdoar quem lhe fez mal. No reino de Deus, então, os habitantes perdoados perdoam. E perdoam não para serem perdoados, mas perdoam porque foram perdoados. Nós não somos livres para deixarmos de falar com alguém e nem tratar alguém com desprezo. Não há biblicamente isso. Quando estiveres então na tua luta entre pedir perdão ou perdoares, lembra-te, importa que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Então o Senhor Jesus, através da figueira e do templo, estava a alertar os seus discípulos, assim como a todos nós, sobre o que nos pode acontecer se nós não mostrarmos frutos, fé, oração e perdão na nossa vida. Se Jesus não se agradou da figueira que só tinha aparência, Deus também não se agrada da aparência nas nossas vidas, se depois não houver fruto, vivência espiritual. Deus nunca tolerou, nem tolerará a hipocrisia, e muito menos hipocrisia espiritual. Muitas vezes nós podemos enganar as pessoas que estão ao nosso lado. Podemos. Nós não temos essa omnisciência, mas a Deus ninguém engana. Deus olha para o nosso coração. Então, caso não estejas a dar fruto na fé, na oração e no perdão, assume diante de Deus. Clama por arrependimento, na esperança que Ele mude o teu coração. Sim, Deus muda vidas. Até porque, segundo Romanos capítulo 1, a pior sentença que Deus pode dar a uma pessoa é dizer-lhe: tu vais ficar como estás. Eu não te vou transformar numa nova criatura. Vem, Deus aceita tal e qual como estás. Sim, mas para transformar-nos numa nova criatura. Porque se não houver esta parte da transformação, é uma sentença de condenação. Tu ficas como estás. Deus não quer folhas, Deus quer fruto. Deus não quer sinais espirituais, mas quer mudança do coração. Entretenimento espiritual sem convencimento do Espírito Santo para nada vale. Pouco vale entretenimento religioso, espetáculo religioso, se não houver pregação do Evangelho, se não houver ação do Espírito Santo. Apenas podemos ficar com as folhas mais bonitas aos olhos humanos, mas nunca se vai ver fruto espiritual. Como saber se há fruto? Fé, oração e perdão. Por isso precisamos saber que seremos transformados pela pregação da palavra e não por eventos. Tens mostrado fé em Deus? Tens vivido em oração? Tens perdoado o teu irmão ou tens antes comentado a vida do teu irmão? Que cada um de nós, ao sair destas instalações, possa estar confiante que não há melhor lugar do que para descansar do que nos braços de Deus. E para isso nós precisamos ter fé. Possamos ter o desejo de orar, a começar no nosso lar. E todo o avivamento na igreja começa no lar. Então possamos começar a orar no lar, na igreja, como também a orarmos por salvação, por restauração de pessoas. Além disso, que possamos perdoar a quem nos fez mal e pedir perdão àqueles com quem nós falhamos. Sim, tenham coragem de pedir perdão. Recordo-me quando há uns anos, foi uma lição que me deram aqui. Houve uma pessoa que tinha dito mal de mim e eu não sabia.
E ela diz-me que queria conversar comigo. E assim, mais problemas, o que é que aí vem agora? Quando essa pessoa diz que quer falar comigo, vem aí problemas. Não é? Os pastores têm assim, sobre assim umas ideias. E ela diz, marcamos no café, no Rocio. Ok, vamos até ao café. E ela diz, Jonatas, eu convidei-te a ti e à tua esposa para virem à minha casa. E eu quis ir à tua casa, porque eu tinha uma ideia errada de quem tu eras. Por isso quero-te pedir perdão por ter pensado mal de ti. Que coragem. Se ela não me dissesse nada, eu nem sabia. Não é? Nem sabia, mas que coragem. Nós precisamos ter coragem desta. Peço-te perdão. Porque o perdão restaura relacionamentos. O perdão é a capacidade de perdoar as pessoas em vez de andarmos com uma lista de falhas dos outros. Desejo então que o fruto, a fé, a oração e o perdão não aconteça como uma obediência a uma regra. Tenho que ter mais fé em Deus. Porquê? Porque o Jonatas disse e é uma lista de regras a acontecer. Não. Mas desejo que isso aconteça porque o Evangelho transformou o teu coração. Folhas ao fruto? Escolhe fruto. A fé, a oração e o perdão. Sempre. Já chega de vivermos de aparências, inclusive espirituais. Por isso, escolhes fruto, escolherás sempre o Evangelho, pois somente o Evangelho na tua vida vai produzir fé, oração e perdão. Amém? Que Deus nos ajude.